Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 158, edição da quinta-feira, aquela edição que a gente responde as perguntas dos confrades, né, dos nossos amigos. Será que o pessoal colaborou dessa vez? No último programa eu falei, gente, vamos fazer perguntas mais curtas para dar tempo de responder todo mundo com calma. A gente sempre responde todo mundo, mas é que às vezes tem que dar uma corrida, porque o pessoal faz umas teses de mestrado aqui que são difíceis de ler, né? Vamos ver se o pessoal colaborou. Tem uns que sim, outros que não, né? E lembrando que hoje no final também tem a indicação da corrida clássica, dessa vez sem spoilers. Sem spoilers dessa vez. Mas vamos chamar o grande Adalto, que já está aqui já preparado. Ele falou que já leu uma parte das perguntas, o que é uma vantagem competitiva dessa vez, né? Coisa que não é sempre que é possível. Dessa vez foi. E aí, seu Bruno Aleixo, grande confraria. Amanhã vamos ter começo de GP da Rússia. Parece que É com verdade. chuva. Parece que Tudo vem muito chuva. bom, muito bom, muito gostoso. Pena que é um pouco cedo, né? Mas Como é que são os horários lá na Rússia mesmo? é uma hora mais cedo as coisas. Então, Ah, tá. tudo começa uma hora mais cedo, até o treino e a corrida também, 9 da manhã. O que não é muito bom para mim, porque eu sou um O senhor cara gosta de. notívago. Isso, o senhor é o vampiro, né? Aquele famoso vampiro, né? O Adalto tá com essa cara aqui agora porque ele acabou de acordar, né? Evidentemente. Seria bom. É isso aí, seu Bruno Aleixo, é isso Muito aí. bem, vamos lá, vamos começar. Lembrando, ó, o meu Twitter está aparecendo aqui, @BrunoAleixo80, do Adalto também, aqui ou aqui. A gente não tem acesso a como vai ficar as câmeras, né? Bom, o pessoal às vezes fala assim, pode estranhar, né? Eu estou falando olhando para um lado, mas o Adalto está do outro lado, é porque a gente não sabe, porque é meio surpresinha, né? Que a gente grava com o Skype, aí o jeito que vai lá para o YouTube. Na última edição, a minha câmera caiu lá num determinado momento, e quando voltou, eu estava no quadradinho pequeno, o Adalto. É assim a vida é assim. Bom, vamos lá, vamos começar. Não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de compartilhar o conteúdo. Passe a palavra para poder ajudar nós. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos começar com o doutor Comico, que fez a primeira pergunta, uma pergunta grande, né? Vocês viram Fez uma tese, uma tese de mestrado. Ele está querendo brincar aqui em um jogo bacana que chama Lawrence Stroll Simulator. Nós temos o objetivo de ser um dono de uma equipe de Fórmula 1 e aí a gente vai e compra o jogo. Aí a gente tem que escolher um CEO, um team principal, um projetista, um diretor técnico dos dois pilotos, fornecedores de motores. Como seriam as nossas equipes? E aqui ele coloca o dele, ó. O dele seria o Toto Wolff, Frank Williams, Rory Byrne, Ross Brown, ó. Só falta o Briatore aqui nesse trio aqui, ó. Juan Pablo Montoya e Max Verstappen. Ah, pode de várias épocas. Que eu tô vendo. Aí que ele pega a gente. Pegou, né? Pois é, motor BMW, pintura da Martini. Mas Eu trocaria vou. o branco por um azul mais escuro. Ele fez uma personalização muito grande. Ah, e só falar uma coisa antes de você responder, Adalto. Tem aqui a pergunta do Márcio Tá, que é bem parecida com essa. Então, É bem parecida, mas é atual, não é? É atual, Então essa daí eu vou responder antigo. Então vai. Então eu vou responder tudo antigo aí, tá? Menos o CEO, que para mim é o Zac Brown, da McLaren. O chefe de equipe, eu colocaria o Frank Williams, eu colocaria o Ron Dennis. Projetista, eu colocaria o Colin Chapman. Diretor técnico, eu vou no Ross Brown. E os dois pilotos, eu vou Ayrton Senna e Andreas Nicolaus Lauda. Fornecedores de motores, a BMW, o BMW V10. E é isso. E as cores, tem as cores do Auto Racing, né? Vermelho, amarelo, laranja e um pouquinho de preto. Muito bem, muito bom. Esse motor BMW V10, para quem já foi na Interlagos, né? Naquela época você
vi as diferenças, né, entre motores, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Fórmula 1 era em 2001 e eu fiquei impressionado porque esse motor, na redução de marcha, o barulho embolava. Você lembra disso, Adalto? Lembro. Embaralhava inteiro. Embaralhava o barulho. É. Essa característica aí. Maravilhoso. E eu dirigi uma M5 com motor V10, maravilhosa. Eu vou no atual, ó, eu colocaria o Zac Brown. O Team Principal entraria. Quem que seria um Team Principal? Eu não sei os nomes, gente, desculpa, mas assim. O Ron Dennis. Não, dos atuais agora. Dos atuais? Toto Wolff seria? Toto Wolff então pode ser. Seria o Toto Wolff, o projetista, o Adrian Newey, né? Diretor técnico, não sei. Quem é um diretor técnico? Fala um bom aí. Um bom? Atual. Eu estou indo só nos atuais. Diretor técnico atual. Hoje eles tiraram um pouco isso, né? Eu acho que não tem esse cargo, né? Não tem, mas é que hoje ele não é tão importante assim. Porque antigamente o diretor técnico geralmente também era o projetista, alguma coisa. Aham. Mas diretor técnico, melhor que o Ross Brown não existe. Pode ser ele, então. A gente resgata ele do passado. Aí o piloto 1, o piloto 2, eu colocaria o Max e o Hamilton, né? Que eu queria ver o pau quebrando mesmo nessa equipe, entre os dois. E fornecedora de motores, Mercedes. Motor mais eficiente aí que tem. Você foi no atual, então você vai se enrolar na pergunta do Márcio Tati. Não, eu já respondi as duas perguntas. Eu estou otimizando, Adalto. Então tá otimizando o negócio aqui, entendeu? Já respondi as duas perguntas. Até porque se eu fosse pegar do passado, eu ia me confundir todo, porque eu não sou muito bom com essa estrutura hierárquica da Fórmula 1, entendeu? Tipo assim, eu sou meio ruim com essa parte. Márcio Zaparoli. Adalto, ele quer saber onde está a sua volta voadora no Track Day do Porsche. Tá aqui, Também ó. Quero. Eu vou até mostrar. Está aqui, ó. Olha, tem um DVD, hein? Você vê que é das antigas mesmo, porque tem um DVD. Mas eu vou colocar só depois que acabar a temporada. Entendi. Temporada de Fórmula 1 ou a temporada do Loucos? Pronto, porque a gente Loucos depois. A gente dá uma esticadinha aqui, né? Até o final de dezembro. Haja Loucos para fazer depois de acabar a temporada. Então... já vi que ele vai largar esse DVD na mão do nosso editor aqui, coitado, vai ter uma trabalheira danada. O cara não deve ter nem lugar para rodar. Fala com o Léo. Léo, se quiser, eu tenho um aparelho de DVD aqui guardado, viu? Porque eu sou desses. O Peterson quer saber quais pilotos da Índia a gente gostaria de ver na Fórmula 1. E quer saber se uma equipe pode escolher onde pagar a punição, né? Aí tá falando da Fórmula 1. Equipe de Fórmula 1. Na Indy, eu colocaria esse Alex Palou e o Colton Herta. Você colocaria eu colocaria o Howard. Patrícia Howard. Pode ser também. É que o Mário Andretti fala tão bem desse Herta que mas pode ser também. Também. Mas eu colocaria esses dois aí. E se a equipe pode escolher de pagar a punição? Depende. Se for punição de motor, ela pode escolher se o motor atual não tiver quebrado, como é o caso da Red Bull. O motor atual não está quebrado, tá bom, mas eles sabem que esse motor atual não vai durar até o fim, então eles podem escolher onde vão pagar a punição. Mas quando o motor quebra, você paga a punição na hora que troca, que é na corrida, né? E as outras punições você tem que pagar dependendo do que a FIA determinar, durante a corrida, após a corrida, depende. A equipe só pode escolher onde pagar a punição, nesse caso específico aí que está acontecendo agora com o Verstappen. Motor do que assim, a troca de componentes, né, motor, câmbio, ou a equipe troca onde ela quiser, né? Se passou do limite, ela paga a punição, né? Então, exatamente. Em tese, ela pode escolher, né? Nesta punição. É uma coisa que ninguém está falando, Bruno,
é que o Hamilton também vai precisar trocar o motor dele. Uhum. O Hamilton não vai com o mesmo motor até o final. E ele já está no limite, né? Tá bem perto do limite, vai ter que trocar já, entendeu? Então, não sei. Pode ser que, se a Red Bull escolher trocar, uma acho que está esperando a outra, sabia? Ah, lógico, eles estão se marcando, né? Uma está esperando a outra para Não, eles estão vamos se trocar na marcando. mesma corrida, entendeu? Ó, Adalto, responde aí então, Márcio Tac, já que eu respondi as duas perguntas. Bom, atual não tem muito o que pensar, né? A dupla de pilotos é o Hamilton e o Verstappen, né? O chefe de equipe, para mim, é Toto Wolff. Motor Mercedes. Para mim é isso, não tem muito o que. Uhum. São os dois melhores E o mesmo. projetista? Atual, Adrian Newey. Então ficou igual a minha equipe. A gente Pô, ia ser equipes co-irmãs, tipo é, Red Bull e AlphaTauri. é. Muito bem. Maria Clara pergunta: como identificar um piloto que terá futuro promissor vindo da Fórmula 2? Ela está falando aqui, ó, nomes como Gasly, Ocon, Leclerc, Norris, Russell praticamente dominaram as categorias inferiores antes de chegar à Fórmula 1. Então, E aí está falando que não conseguiu identificar o nome específico que chamasse atenção, além de alguns pilotos como Latifi e Mazepin, terminaram na zona de pontuação. Ela quer saber como que ela olha lá, tá até citando aqui, ó, câmeras on-board, como que ela olha lá os caras correndo na Fórmula 2 e fala, puta, esse cara é bom, esse vai chegar e vai arrebentar. ótima pergunta, porque eu não identifico nenhum lá hoje. O pessoal fala tanto, né, que falta assento na Fórmula 1. Tudo bem, falta mesmo, só 20 carros é pouco, né? Eu acho que o ideal teria que ser uns 26 carros, não tem dúvida. Mas eu não vejo avião lá na Fórmula 2, entendeu? Eu vejo vários assim, bons pilotos, mas assim, eu não vejo nenhum avião como já teve antes. O próprio que você falou, alguns que você mesmo citou, foram aviões lá, o Russell, o Norris, o Leclerc, mais para trás o Hamilton, o Rosberg, vários pilotos. Mas hoje não tem nenhum desses pilotos lá, entendeu? Eu não vejo. Lembrando que às vezes tem piloto que é ruim na categoria de base, né? E chega na Fórmula 1 e arrebenta. O Ricardo, por exemplo, Exato. Schumacher. O maior exemplo só é o Schumacher. Schumacher. Então, agora, on-board é uma ótima opção, Maria Clara. Se você tiver paciência para fazer isso, dá para fazer isso na F1 TV, né? On-board é uma grande opção, né? De você ver. Mas você tem que ter paciência, né? Porque on-board é uma coisa que você tem que ver horas e horas, entendeu? Mas você não vai ver. Numa volta on-board, você não vai ver nada. Você tem que ver pelo menos umas 20 voltas de cada piloto, 25 voltas. É paciência. Mas se você gosta, eu gosto, entendeu? Para quem gosta, é um prato cheio. Vamos lá, João Vitor pergunta: vocês acham que o Hamilton ainda pode ser campeão com base na sua inteligência? Vemos ele tomando muitas decisões pensando no campeonato, muitas vezes tomando decisões pensando no campeonato, mais do que o Max, ele está falando. Eu acho que sim, por isso que eu fiquei tão chocado com os erros de julgamento do Hamilton em Monza, desde sexta-feira, que eu falei no Loucos, né? Não pegou o vácuo do Bottas, não, por isso não fez a pole, não teve, largou mal. E se ele tivesse largando na pole, na corrida de classificação, mesmo que ele largasse mal, ele não ia cair para quarto, quinto, ia cair para segundo, terceiro, teria alguma chance de recuperar. Então o Hamilton tem que usar a inteligência mesmo, e contar com alguns erros da Red Bull ou do Verstappen, porque senão fica difícil. Marcelo Lemos pergunta quando foi que a Fórmula 1 tomou esse caminho tão severo de punições e restrições aos duelos? Um caminho que agora parece tão ortodoxo e diferente das demais categorias, inclusive fórmulas. Está acabando com a graça da coisa toda. Eu acho, não sei se o Bruno concorda comigo, eu acho que a Fórmula 1 começou a mudar completamente a partir de 1º de maio de 1994. Né? Você foi mais longe do que eu ia falar, mas continua aí. Eu acho que foi lá que a Fórmula 1 começou a mudar demais. Nós tivemos a morte do Ratzenberger no dia 30 de abril, e daí no dia 1º de maio tivemos a morte do Ayrton Senna, né? Na mesma pista, tudo. Por
por... os dois foram problemas que acontecem no automobilismo, né? Não foi nada... não foi uma coisa porque a pista era insegura, porque o carro era inseguro, nada disso. Foi os dois. O Ratzenberger voou a asa dele, voou a asa traseira. Isso está sujeito a acontecer. Isso acontece ainda até hoje em outras categorias. Voou a asa do cara, o carro virou um pombo sem míssil, um pombo sem asa, né? E deu direto na parede, entendeu? Foi absolutamente direto na parede. E o Ayrton Senna tem várias teses. A que eu acredito mais é que o carro bateu com o assoalho no chão, né? E a frente do carro levantou, ele virou passageiro. Também pode acontecer. Era uma lombadinha que tinha na pista. O carro estava muito pesado e bateu ali, entendeu? O Senna era o único que batia ali, inclusive, né? Porque ali era o traçado mais rápido. O Senna era um cara muito confiante, né? E ele achava que não ia perder o carro. Só que o carro, se a roda da frente levanta, esquece, entendeu? Então, na minha visão, que não é a visão, não é a visão, digamos, oficial, que pode não ser a visão da maioria, a minha visão foi isso que aconteceu. A outra visão é que quebrou a barra de direção quando ele estava, né, virando o carro ali. Aquilo é uma reta curva, né? Nem quase mal vira o volante ali. Eu duvido que o volante ia sair na mão dele ali. Mas o que o pessoal mais acredita é nisso, né? Que quebrou a barra de direção, o carro foi reto, né? E bateu. A Williams foi considerada, não foi considerada culpada. Eles não encontraram provas contundentes de que foi isso que aconteceu. Mas não importa, a Fórmula 1 passou a ficar obcecada por segurança, porque o Senna foi o maior ícone da Fórmula 1, talvez da história da Fórmula 1. Naquele momento ele era disparado o maior ícone da Fórmula 1. E aí começou a ficar obcecada. No ano seguinte fizeram coisas bizarras nas pistas, fizeram chicane com pneu, fizeram coisas absurdas. Né? E aí começou esse negócio, essa paura por segurança que, na minha opinião, extrapolou faz tempo já, não foi esse ano não. Esse ano só está piorando. Eu acho que foi isso, e tem uma outra coisa também. Em 2010, eles começaram com esse esquema de convidar pilotos para ser comissários de fiscal. Isso aí também deu uma ferrada no negócio. Não sei se você concorda comigo, mas porque gerou um monte de gente querendo aparecer, entendeu? E aí cada movimentozinho que... Eu acho isso que o Adalto falou é muito flagrante nas questões das pistas, né? Porque vamos lá, né? Tipo assim, em 94 tinha problemas nas pistas? Tinha problema nas pistas. Tinha que rever algumas coisas? Tinha que rever algumas coisas. Mas o que os caras fizeram foi descaracterizar completamente todas as pistas velozes que tinham na Fórmula 1. Imola, por exemplo, virou um kartódromo. Virou. Era uma puta pista legal, né? Virou um kartódromo. Virou, que fizeram com o Paul Ricard, metendo aquela... Paul Ricard. Isso aí foi na parte estrutural. Na parte comportamental, eu acho que foi quando teve essa entrada desses fiscais aí em 2010, que também bagunçou o esquema, porque é isso aí, um bando de gente querendo aparecer, né? Olha, encostou, não pode. Eu sou o fiscal Nigel Mansell, que nunca encostei em ninguém e vou punir, né? Não é assim? Então, o ideal seria... O Bruno, eu acho que tem um erro conceitual nessas punições, que é o seguinte: eles punem erro de pilotagem, o que é um absurdo, porque... Né? Eles punem defesa de posição, eles punem tentativa de ultrapassar. Entendeu? Então, o erro de pilotagem, se o cara comete muito erro, quem tem que punir o cara é a equipe, mandando o cara embora, não contratando mais o cara. Entendeu? Não é. Se tem um funcionário que fica fazendo cagada, né, não é um terceiro que vai dar uma punição para ele. Você que tem que mandar ele embora, entendeu? Porque ele não serve. Que ele tá fazendo merda lá. É isso. Por mais que tenha gente aí que venha falar esses absurdos, que naquela batida de Monza o Verstappen jogou o carro em cima do Hamilton de propósito, vamos falar entre nós aqui, nós os normais. Vamos falar entre nós os normais, nós que somos ouvintes do Loucos pro Automobilismo, que sabemos que não foi isso, né? Lógico que não. Uma tentativa de ultrapassagem, bateram.
como pode acontecer em várias tentativas de ultrapassagem e tal. Por que vai punir uma tentativa de ultrapassagem que resultou em batida? Quantas tentativas de ultrapassagem vão resultar em batidas? Quantas resultaram na história? Nossa, não foi de propósito, não foi, entendeu? Vai acontecer outras vezes, os dois estão disputando um campeonato. Então. E olha, quanto mais próximos os carros ficarem, que é o que a Fórmula 1 quer, mais chance de acontecer isso tem. A ultrapassagem forçada tem que ser. Quando os carros estão muito próximos, a ultrapassagem é forçada. Não tem ultrapassagem limpa. Você quer ultrapassagem limpa na reta, o motor tem que ter 50, 60 cavalos a mais que o outro. Já tá muito assim, né, a Fórmula 1. Você imagina se esses caras tivessem essa cabeça de punição lá nos anos 80? Não tinha mais Fórmula 1. Que aí não tinha mais Fórmula 1, porque lá não tinha DRS, não tinha nada. PES. E as pistas eram horríveis, as pistas eram assim, tinha lombada aqui Interlagos. Na freada do Senna, teve um ano, não sei se você lembra, Bruno, que os cara frearam, chegou a cair. Foi em 2000, né? A Sauber se retirou do Grande Prêmio porque o carro desmontava nas ondulações. Então, tinha muita. Da década de 70, então, a maioria das pistas era assim. Lá em Nürburgring tinha uma parte da pista que eles correram lá anos e anos e anos, na Nürburgring antiga, que o carro saia com as 4 rodas do chão. Com as 4 rodas, numa parte de altíssima velocidade. O carro sai com as 4, vai no YouTube, você vai ver várias imagens assim, tem fotos assim, entendeu? Então, automobilismo tem o perigo, tem a tensão. Se eles quiserem tirar tudo isso, esquece. Bom, vamos lá. Isso aqui daria um programa inteiro para a gente ficar falando. Essa coisa de 1994, deixa eu dar uma dica para vocês. A gente já fez um especial aqui sobre a temporada de 94. Vai lá na busca. Vou pedir para o Léo colocar o link disso aí na descrição do vídeo, o Adalto. O pessoal poder entrar lá na busca dos podcasts loucos para o automobilismo. A gente já fez. Aí você digita lá temporada de 94, deve aparecer. Que a gente sempre faz os especiais, e teve um que a gente fez sobre a temporada de 94, que o Adalto explicou bem detalhadamente essa tese aí dele do acidente do Senna e tal. E a gente explica outras coisas também, sobre a Benetton fora do regulamento, né? Agora, você não lembra qual Loucos foi, né? Não, né? Aí tem que entrar. Foi num dos especiais, foi em um dos especiais de início de ano, em janeiro, ou janeiro de 2020, ou janeiro de 2021. Acho que foi janeiro de 2020. Deve ter sido janeiro ou fevereiro de 2020. Procura lá que vocês vão achar. Muito bem. O Braia pergunta se a gente chegou a ler algo sobre a Mercedes estar cobrando a Fórmula 1 para que a Red Bull pague uma taxa pelo novo motor que ela vai começar a desenvolver. Eu tinha lido essa pergunta, não, Braia. Eu não vi isso em lugar nenhum. Eu não vi. Muito bem. O Marcelo BP. Adalto, a UP Mercedes é 100% 2021 ou tem algum componente de 2020 que possa proporcionar um ganho para o Lewis quando este ir para o 4º motor, aos moldes das UPs Honda e Ferrari? E quer saber também sobre o motor Renault. Não pode falar. Da UP Sei, da Mercedes, mas não posso falar. Da UP da Mercedes eu não posso falar. Da Renault, que eu saiba, não. Que eu saiba, eles homologaram o motor, todos os componentes. A Ferrari não tinha homologado, a gente já sabia, vocês já sabiam disso, né? Quem acessa o Autorei já sabia disso. E a Honda também, o pessoal já sabia disso. Agora, da Renault, que eu saiba, eles homologaram tudo novo e não deu muito certo, né? O motor, você viu em Monza como o carro não andou. E da Mercedes, eu infelizmente não posso falar. Entendeu? Muito bem. Quase estou respondendo, né? Dizendo isso, mas... mas... Para bom entendedor, meia palavra basta. O João Pedro Marques de Melo. Vocês acreditam que o fato do Verstappen estar disputando o título com um grande piloto como Lewis dará a ele uma capacidade gigante de administrar situações como essa futuramente? Sim. Tem que dar, né? Pode. Se não der, se não aprender... Todo piloto que ganha um título, ele
ele melhora, entendeu? Ele adquire muita confiança da equipe, tá? Adquire respeito dos outros pilotos, da imprensa. Então, ele melhora. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o Damon Hill, que era muito, muito mal avaliado antes de ser campeão, né, por todo mundo, na minha opinião, uma coisa injusta. O Hill nunca foi um piloto ruim. O Hill era um piloto muito bom, mas o Hill, quando ele foi campeão, ele ganhou muito respeito que ele não tinha da imprensa e dos próprios pares. E depois ele justificou isso, quase ganhando corrida na Hungria, com um dos piores carros do grid, fez ótimas corridas. O Hill era um ótimo piloto, entendeu? Então, eu não diria que era um ótimo, mas era muito, muito bom. Uma categoria abaixo de ótimo aí. Muito sim, bom. sim. Eu mudei a minha opinião sobre o Damon Hill quando eu revi a temporada de 93, recentemente. Eu até... Vou fazer uma das indicações de corrida clássica aqui, vai ser para o pessoal ver se eles mudam a opinião sobre o Damon Hill também. Sem dar spoiler, né? Porque não O próprio pode. 94, Bruno, depois que o Senna, ele estava tomando um cacete do Senna, mas aí o Senna morreu e ele foi desenvolvendo o carro junto com a Williams. O carro melhorou pra caramba e ele quase foi campeão. Em 93, o Prost foi campeão, né? O Damon Hill era o segundo piloto, mas a Williams segurou o Damon Hill. Segurou. E ele deu azar em algumas corridas. Teve uma corrida na Alemanha que ele ia ganhar, faltando uma volta para acabar, explodiu o pneu. Aquela corrida em Silverstone, que o Senna ficou segurando o Prost, daquela briga maravilhosa, né, dos dois ali em Silverstone. O Damon Hill estava liderando e ia ganhar aquela corrida, explodiu o motor. Teve duas corridas, se não me engano, foi na França e na Espanha. Na Espanha, a Williams mandou os dois trocarem de posição, o Damon Hill teve que deixar passar. E na França, eles pararam o Damon Hill uma segunda vez, ele estava liderando, o Prost em segundo, aí eles pararam o Damon Hill uma segunda vez para ele poder trocar pneu desnecessariamente, né? A Williams fazia muito isso, né? A primeira vez ela fez isso com o Reutemann, né? Ela deu o campeonato para o Piquet. O Piquet tem que agradecer o Williams no primeiro campeonato. É verdade. Então, com aquele australiano lá, como chamava? Alan Jones. Alan Jones. É isso aí. Hoje nós estamos muito nostálgicos, né? Hoje nós estamos falando de Alan Jones, é isso aí. Muito bem. Será que Matheus Ferreira Celestino, será que o ídolo tem chance de pole no sábado, já que ele é um monstro na chuva? Ele é um monstro. Grande Matheus, já vou lhe dizer. É o seguinte, o ídolo está pagando 151 para pole, 251 para vitória e 17 para o pódio. Tá? É isso aí. É isso aí. Então, agora que ele tem chance, muita chance. Muita chance. Então, façam aí suas apostas. O Kinox quer saber, interesses comerciais e poder econômico fazem parte da Fórmula 1, mas vocês não acham que já extrapolaram demais os limites da razoabilidade? Desde o regulamento de motores até decisões de fingir que teve corrida na Bélgica, por exemplo. Aí levantou, né? Aí levantou para a gente dar aquela cortada na paralela ou na diagonal? Exatamente, onde você quer cortar? Não, essa da Bélgica foi uma coisa muito bizarra. Essa foi muito bizarra. O negócio do motor, Nox, isso aí dá para fazer um programa também. Como o Bruno falou que dá para fazer da outra pergunta, dá para fazer um programa também, entendeu? A Fórmula 1 tentou uma jogada aí, colocando um motor futurista em 2014. Isso era um motor futurista. Hoje, o que a gente vê de carro híbrido na rua não é brincadeira. Todas as marcas quase, praticamente, têm carro híbrido. Né? Em 2014, não tinha nenhum. Né? Só que o tiro saiu meio pela culatra, porque o motor ficou muito caro. Né? E o MGU-H, que é um negócio que não pegou para carro de produção, porque é muito caro e muito fácil de quebrar, que é aquela parte que pega a energia da turbina. Da turbina. Da turbina, porque a turbina ela faz a turbina a Mercedes
bolou que é a turbina de um lado e o compressor do outro, né? No meio tem um eixo, né? Então, gira um, gira o outro. Esse eixo, ele gera energia, bastante energia, né? Então, esse MGU-H é um dispositivo que pega essa energia e para carregar a bateria, né? É muito caro, isso não dá para isso não pegou na indústria automobilística. Por isso que eles vão inclusive tirar, já concordaram até, viu? Dá até essa nós não colocamos, acho que nós não colocamos isso ainda, mas já concordaram que isso vai sair no próximo motor, entendeu? Não vai ter MGU mais na Fórmula 1. Muito bem, ó. O Nuno Silva falando de Portugal. Aí, um abraço para o pessoal de Portugal. Grande. Ó, ele está colocando aqui, ó. Mesmo carro, imaginem uma outra equipe que não Mercedes ou Red Bull, quem ganha, Max ou Hamilton? Boa pergunta. Essa aí eu não tinha lido ainda. Boa pergunta. Então, aí que tá. É isso que ainda tem a dúvida em relação ao Verstappen, né? Porque o Hamilton já guiou 2 carros diferentes, a McLaren e a Mercedes, vários regulamentos diferentes, e o Max ainda não, ele ainda está na mesma equipe, ele guia o mesmo carro, feito pelo mesmo projetista, porque às vezes você está numa equipe, mas cada ano muda o projetista, então muda o carro, né? Mesmo você estando na mesma equipe. O Max não, ele está guiando o carro feito pelo Adrian Newey desde o começo da carreira dele. Ele só guiou um ano ali na Toro Rosso. Na Toro Rosso, né? Na Toro O Rosso. Adrian Newey pode não fazer o carro, mas dá uns pitacos, né? Dá uns pitacos. E você vê, ele não detonava com o Sainz lá, não. Os dois eram novatos e eles andavam ali. Ele casou muito bem com os carros do Adrian Newey, né? Então, é uma pergunta muito difícil de responder essa. Colocar os dois na McLaren ou os dois na Ferrari, quem andar mais, é muito difícil responder. Tá mais para ser o Hamilton, mas não dá para cravar. Não dá mesmo. O Fernando Lima quer saber sobre o Daniel Ricciardo. Ele pergunta que numa das pistas que ele teve mais dificuldade foi a Áustria. Pista de freadas fortes e curvas de 90 graus. Isso Monza mesmo. também é uma pista de freadas fortes. Será que o ritmo dele na última corrida não é um indicativo que ele pegou a mão do carro e vai andar junto com o Norris daqui para frente? O Fernando, é o seguinte, a grande dificuldade do Ricardo é frear para vir em alta velocidade e frear para curva de média velocidade, né? Você só tem 2 curvas assim em Monza, que são as 2 de Lesmo. O resto é curva de alta ou as 2 chicanes, que é curva de baixa. Não tem muito segredo ali. Tem que meter. O problema do Ricardo é frear para curva de média. Só tem essas 2 de Lesmo. Então a gente só vai saber mesmo agora nessa pista tem várias curvas de média. Então nós vamos saber nessa pista se ele pegou a mão ou não. Eu acho Beleza. isso. Antônio Maia, vocês acham que o Bottas terá motivação para ajudar Mercedes e Hamilton ainda? Eu acho que sim. Até porque o que o Toto Wolff fez por Bottas e para Alfa Romeo, eu vi poucos chefes de equipe ajudar tanto um piloto que ele demite a arrumar outro assento. Ele arrumou um assento e o Bottas vai ganhar uma nota ali, hein? Coisa de 10 milhões de dólares. E foi o Toto Wolff que arrumou isso para ele. Foi o que mais se empenhou. Então, eu acho que sim. E o Bottas disse hoje: se precisar ajudar, eu ajudo. Falou hoje. Muito bem, sempre ajudou, né? Então, sempre ajudou. muito bem. Adriano Aguiar pergunta: só me lembro de um piloto que teve que derrotar o seu rival para depois ir disputar com Hamilton. Vocês lembram de outro? Massa versus Kimi. O Massa derrotou o Kimi em como é que é? O Kimi derrotou o Massa em 2007 e depois o Massa foi disputar com o Hamilton. Será que é isso que ele está perguntando? Se teve algum outro caso na história? Difícil essa pergunta aí, o Adriano Aguiar. Eu não entendi bem. Eu também não entendi, não. Eu não entendi bem. E também, de toda forma, o Hamilton, esse é o segundo campeonato que o Hamilton tem uma disputa
disputa assim com outro piloto de outra equipe, né? Porque nos outros campeonatos sempre foi ou Rosberg ou ninguém, né? Então, e de 2017 para cá, ninguém. Então, ele teve uma disputa com o Massa em 2008 e agora com o Verstappen, né? Não, daqui o Verstappen, aí, que eu discordo de muita gente, o Verstappen é um cara que está sustentando essa disputa. Em 2017 e 2018, teve uma disputa com a Ferrari. O Vettel chegou a Mas estar foi até liderando o o meio do campeonato campeonato. durante 2 ou 3 corridas. Mas foi até o meio do campeonato só. Então, só que ele não sustentou isso. Nem a Ferrari, nem o Vettel conseguiram sustentar a disputa até o fim. O Max está conseguindo sustentar essa disputa. Entendeu? Então, porque o Max é melhor do que o Vettel e a Red Bull é uma equipe melhor do que era a Ferrari. Então, é isso Muito aí. bem. Outra pergunta do Nuno Silva. Senhor Nuno Silva, o senhor está abusando aqui, mas ele quer saber o que está acontecendo para o Hamilton não largar tão bem, se é mecânico ou culpa dele. Não, Quer saber o que mais influencia na largada, se é o piloto ou o carro. Então, ele largou mal na corrida de classificação, mas ele largou bem na corrida de domingo. Então, o Verstappen também largou mal na desclassificação. Quem estava largando daquele lado ali estava largando mal. Estou largando mal. Engraçado que é ao lado onde eles passam, né? Teoricamente, porque na Itália não tem aquela linha muito definida, né? Você vê que às vezes os caras vão ali naquela reta antes da parabólica, eles vão fazendo assim, né? sim, para não dar o vácuo para o outro. Não tem uma linha definidíssima assim, né? mas eles passam mais perto do muro ali na reta de chegada. É verdade. Então, teoricamente, eu não sei por que largou mal. Depende dos dois, ou não, se não depende mais do carro ou do piloto. Depende dos dois, mas eu acho que ainda depende. Eu achava que tinha muita ajuda do carro, mas eles tiraram essas ajudas. Eu esqueci que tinham tirado, né? Eu cheguei a dizer que o carro tinha muita ajuda para largar, tudo eletrônico, né? Mas eles tiraram isso há 2 anos atrás, entendeu? Então está dependendo mais do piloto e também da posição que ele larga, né? Porque tem pista, isso não vale para Monza, mas na maioria das pistas, não em todas, mas na maioria das pistas, o pole larga na parte limpa da pista. Aí já ajuda pra caramba isso, entendeu? Então, quem larga do outro lado, larga na parte. O Senna teve uma briga em Suzuka por causa disso, impressionante, né? Mas foi um absurdo mesmo aqui. Foi um Ninguém conseguiu absurdo. explicar isso até hoje, né? Por que É, colocaram o Senna no lado sujo da pista em Suzuka exatamente. naquele ano? Foi em 90. É. É isso aí. O doutor Caveira me chamando de ditador. Que absurdo. Ele quer saber. Pequeno ditador, não. Não, Dart âncora ditador. Ele quer saber o seguinte: se na Williams deste ano, 2021, quem andaria mais, o Nicolas Latifi ou o Alex Albon? Ele está falando que ele está perguntando desse ano, porque para 2022 ninguém sabe o que vai acontecer. Até o Stroll pode ser campeão. Aí, tá vendo? O Adalto vai ficar triste. Até o ídolo Stroll pode ser campeão. Pode ser campeão mesmo. Bom, quem andaria mais na de hoje? Considerando o Albon fora da Fórmula 1, ficou um tempo fora e voltando hoje. Eu acho que o Albon, mas pouca coisa a mais. Não é que ia dar um cacete no Nicolas Latifi, como ele diz, como dá o Russell, entendeu? O Russell dá uma surra homérica, né? Eu acho que o Albon daria mais, mas não muito mais. Ia ficar um pouco mais equilibrado. É isso aí. O Aura Drame, ele quer saber, tendo em vista a espetacular atuação do Grosjean em Laguna Seca, tem algum piloto da não Indy que vocês gostariam que fosse para lá? Bom programa. Algum da Fórmula 1 ou algum de geral? Escuta, o Viking não foi para lá, pô? Quem? O que era companheiro de equipe do Grosjean? Magnussen. Ele não foi para lá? Não, Magnussen, nem sei onde está o Magnussen. Vamos pesquisar aqui onde está o Magnussen. Eu achei que ele tivesse ido para lá. Foi porque não. eu acho que também casa com ele lá, sabia? Casa. Com a tocada dele. Casa com ele. Casa com o Magnussen. Vamos ver aqui onde está o Magnussen.
Porque o Magnussen também é um piloto rápido, ele também é um pouco abrutalhado, como é o Grosjean, entendeu? Uhum. Eu acho que casa bem com a Indy, menos em oval, né? O piloto que poderia ir para lá, alguns pilotos que estão hoje na Fórmula 2, ora, e não tem lugar na Fórmula 1 e nem vão ter, porque como eu falei antes, eu não vejo nenhum avião lá. Eu acho que alguns pilotos que estão na Fórmula 2 hoje deviam buscar Indy para o ano que vem, entendeu? É. Ó, Né? o Magnussen está naquela categoria IMSA dos Estados Unidos, está na Chip Ah, Ganassi. Tá próximo lá, hein? De tá repente. próximo. É. Se bobear, coloca ele lá na Indy, Uhum. entendeu? Porque o Magnussen eu acho que combina bem. Eu É. acho que não, eu acho que os pilotos da Fórmula 2 não tem lugar mais na Fórmula 1 no ano que vem. Só tem um lugar que ainda não foi definido, que é o segundo assento ali da Alfa Alfa Romeo. Todo mundo Romeo. tá falando que vai ser o chinês lá, né? É, tá entre o chinês e aquele outro da Fórmula E, da Mercedes, lá, como ele chama mesmo? De Vries? Isso, tá entre os dois, parece, né? Inclusive, nós até publicamos, mas não fomos nós que descobrimos isso, nós apenas republicamos dois sites, um francês, aquela TV francesa que transmite a Fórmula 1, e um site, acho que, se eu não me engano, alemão, cravaram que esse De Vries vai ser o segundo piloto Alfa Romeo. na Alfa Romeo. Mas, pô, já faz um tempo que eles cravaram isso, até agora nada. Isso aí tá com cara daquelas negociações que travam, você não acha, não? Já Parece. estava quase assinado, mas aconteceu, pintou um boi na linha, Pintou o um Zu com dinheiro, 30 milhões de um dólares. dinheiro chinês, exatamente, um dinheirinho chinês. Chegou debaixo da porta assim, puf, ó, apareceu aqui. Rapaz, um envelope. Vamos abrir. É isso mesmo. Tá É com isso aí. cara mesmo. É. Ó, Marcos José de Oliveira. Como o carro da Red Bull está sendo considerado o melhor do grid se apenas o Max Verstappen consegue extrair performance dele? Tá falando que ele não tem certeza. Ô, Marcos, desculpa, é o seguinte. O carro da Red Bull ele tem uma característica em entrada de curva, que é um carro que a traseira escapa com muita facilidade para ele andar. Andam com pouca asa. Como é um carro com rake alto, é um carro que tem um downforce geral menor, precisa usar menos asa na traseira. Senão ele fica com muito arrasto, não anda de reta. Porque um carro que tem um rake maior, ele já tem mais arrasto que um carro que não tem rake. Então, o carro da Red Bull, tira a asa da Red Bull, tira a asa da Mercedes. Os dois têm asa, os zero asa. O carro da Red Bull tem mais downforce que o da Mercedes, vai fazer curva melhor, mas vai tomar na reta, porque tem arrasto. Então ele vai assim na reta, ó, enquanto o outro vai assim. Então isso aqui forma um arrasto. O ar vai batendo aqui e forma um arrasto. Para o carro não ficar muito ruim de reta, tem que tirar a asa traseira. A asa traseira vai com menos angulação. O carro fica traseiro. Então, o que acontece? Quando o cara vai frear o carro para entrar na curva, tende a perder a traseira. A maioria dos pilotos gosta de carro traseiro. A maioria dos pilotos gosta de carro neutro. Quando não neutro, um pouco traseiro. Acontece que o Red Bull, para andar, precisa tirar muita asa. O carro fica muito traseiro. O Max tem uma habilidade acima do normal que ele controla o carro bem assim. Ele mudou o traçado. Eu até fiz um vídeo. Vai lá no canal do Auto Race no YouTube. Tem um vídeo lá explicando qual é o traçado do Max, o que é diferente dos outros, qual é a linha que ele faz, entendeu? Para ele conseguir andar com o carro assim. Os outros que a Red Bull tentou não conseguem. Sabe um cara que andaria bem na Red Bull? Vocês vão cair de costas. O Kimi Raikkonen. Era um cara que andaria bem na Red Bull, porque ele anda com a traseira totalmente solta. Mas o Kimi Raikkonen de agora ou o Kimi Raikkonen de 10 anos Sim, atrás? e uns anos atrás, né? Ah, bom. Agora não, porque agora ele tá velho, já tá abandonando, resolveu aposentar. Mas É. pega o Kimi de 15 anos atrás, ele seria um avião nesse carro, entendeu? Ele seria, assim como ele era na McLaren,
E o Montoya falava, o carro, a direção do carro parece estar conectada à roda traseira, não à dianteira. Porque você vira um pouco a direção, a traseira vai embora. E o Raikkonen guia o carro assim. É muito difícil guiar o carro assim. Muito difícil. O carro vai sem asa, entendeu? Então é muito difícil guiar o carro assim. O Kimi guia o carro assim. Entendeu? Agora, os outros pilotos têm muita dificuldade mesmo. Teria que ser um piloto muito bom, muito acima da média, e teria que dar um tempo para ele acostumar a guiar o carro assim, entendeu? Eu não acho que o Max é o único capaz de fazer isso. Não, não acho. Eu acho que o Hamilton é capaz de fazer isso, o Leclerc talvez seja capaz, o Russell também, mas precisa de um tempo. Precisa de um tempo. Não adianta chegar lá, fazer só a pré-temporada, na primeira corrida não vai andar com o Max, vai tomar. Precisa 10, 12, 15 corridas para o cara acostumar, entendeu? O cara vira. Essa tocada do cara tem que virar uma coisa instintiva. Porque se ele for pensar em todas as curvas que a traseira vai escapar, tem que fazer isso, ele é um segundo mais lento. Simples assim. O Alexandre Nascimento, vocês têm informações sobre o desenvolvimento do carro McLaren em 2022, considerando que eles fizeram empréstimo esse ano e venderam sua sede, mas vão poder fazer o carro em função do motor Mercedes. Quer saber isso. Se a gente tem informação sobre o carro da McLaren 2022. Alessandro, o carro de 2022 é um carro totalmente novo, né? Que a gente tem um pouco de informação, sim, sobre que quase todas as equipes estão fazendo e que estágio elas estão. Mas nem elas sabem como é que vai ser quando colocar todo mundo na pista para andar. Porque é uma Fórmula 1 que você pode chamar de Fórmula 1A. Entendeu? É outra coisa. O carro não tem nada a ver com esse. Então é muito difícil a gente saber o que pode acontecer. Eu tenho uma novidade que talvez eu tenha muita informação da McLaren o ano que vem. Muita, muita. Uhum. Entendeu? Talvez, não é certo. Entendi. Vamos lá. Aí, se acontecer isso, a gente vai saber com mais detalhes sobre isso. Muito bem. Kenny Powers pergunta. Powers. Isso aqui é pegadinha, né? Na verdade, não é o Kenny Powers, é o Dr. Kenny daqui para frente. Melhor, né? Para garantir, né? Mas ele está perguntando o seguinte: na sexta-feira, ele está fazendo dando uma sugestão, ó, grid invertido. Na sexta-feira, qualificação padrão para domingo. No sábado, a mini corrida, mas com os 10 primeiros da qualificação principal invertidos e com a pontuação ajustada para os 10 primeiros. Aí a sprint teria que ser com maior quilometragem e como parada obrigatória para troca de pneus. E também tem um carro reserva para os medrosos arriscarem mais na sprint. Já ficou caríssimo essa brincadeira aqui do Dr. Kenny, né? Ficou caro. O orçamento anual deveria ser ajustado, bastante ajustado. O que vocês acham da ideia? O Q2 para o Q3 ficaria muito mais acirrado e emocionante, tanto para o sábado quanto para o domingo. Talvez ficasse. A ideia não é ruim, Dr. Kenny. Tem uma pancada de ideia. É que toda ideia ela tem que considerar vários aspectos, né? O aspecto esportivo, o aspecto comercial, o aspecto financeiro, né? E é muito difícil. Tem mais aspectos, mas só esses três já é muito difícil conciliar os três. Ela tem que ser viável nesses três aspectos: esportivo, financeiro e comercial. Então, né? Então tem que ver a ideia que você tem, se ela tem esses três, são três coisas, esses três aspectos são fundamentais para uma ideia passar na Fórmula 1. Se ela não tiver esses três, se o cara tiver que gastar muito mais dinheiro, não vai fazer. Não passa a ideia. A não ser que eles aumentem o teto de gastos. Mas as equipes, agora a votação é por maioria, a maioria das equipes não aceita mais aumentar o teto de gasto. Ao contrário, que vai ser menor do que esse. E em 2023 vai ser menor ainda. Então, qualquer ideia que aumente os custos não passa na Fórmula 1. Tem que ser uma ideia que não aumente os custos, entendeu? Não, e essa daqui aumenta com certeza, com carro reserva, sem chance. Não tem como.
William Almeida primeiro tá dando uma sugestão aqui para a gente não ficar respondendo os haters no Twitter. A gente não responde, não, a gente bloqueia mesmo. Isso aí é totalmente. E William, aí onde tá, William? Eu não tô vendo aqui. Acima do Dr. Kenny, embaixo do Schlesser. Para mim, acima do Dr. Kenny aparece Felipe Pereira. Tá por fora, o Adalto, está por fora. É porque ele repetiu a pergunta, eu tô lendo a pergunta mais de baixo aqui, ó. Tá. Aí, entendeu? Aí ele tá perguntando se os pilotos brasileiros atuais são ruins ou está muito caro entrar na Fórmula 1. Olha, pergunta difícil, né? Não é que são ruins, a gente tem um piloto ali bom na Fórmula 2, mas não está indo bem esse ano. Isso aí é o seguinte, o Brasil o automobilismo deixou de ser um esporte praticado no Brasil, assim como o segundo, porque o Brasil sempre tem o primeiro esporte que é o futebol, né? É isso. Aí, de vez em quando, aparece um segundo esporte. Já foi o vôlei, já foi o basquete, já foi o tênis e já foi o automobilismo. Quando foi o automobilismo, lá nos anos 80, o Brasil revelou piloto adoidado. Um monte de piloto. Todo mundo chegou na Fórmula 1, vários chegaram na Fórmula 1, bons pilotos e tal. Agora o automobilismo não é mais, o segundo esporte é outro esporte. Então vai chegar pilotinho, para chegar piloto, o funil é muito grande. Então é difícil chegar. Tem piloto bom, mas aí entra o outro problema que é o que ele falou aqui, é muito caro, as empresas brasileiras, por não ser mais um esporte que dá tanta visibilidade, também não vão apoiar, e assim é por diante. Ficou muito caro o kart. Isso, kart é caro. Entendeu? Aí mandar um cara para a Europa é caríssimo. Caríssimo. Então, o euro está mais de 6. É. Entendeu? Então, imagina, você manter um filho na Europa correndo, você tem que ser muito rico. Então, aí você olha o tamanho do filtro que você precisa fazer. Você precisa encontrar um cara muito rico, já é difícil. Aí ele precisa estar disposto a gastar a grana dele com o filho, também é difícil. E aí você precisa que esse cara tenha um filho que goste de automobilismo, que aí é mais difícil ainda. Então, é muito difícil. É difícil. Antigamente, você ia aqui no cartódromo de Interlagos e você mal conseguia entrar de tanta gente que tinha. Entendeu? Tinha centenas de pilotos. Assim, Campeonato Paulista, eu tô falando. Tinha muita gente, tinha muito mecânico, muita gente, entendeu? Hoje você Hoje não, eu não vou a anos. E eu vou te falar, viu, Adalto? Aqui em São Paulo ainda é bom. Ainda é bom. O resto do Brasil? Porque o resto do Brasil, acho que no sul você consegue ver alguma coisa lá, né? Tem uma tradição que o pessoal vai acampar e tal. Mas é diferente, né? Mas é muito menos também, porque o kart ficou muito caro. Quando você gasta para fazer um campeonato paulista, não sei quanto custa os outros, para você conseguir ganhar o campeonato, gasta 15 a 20 mil reais por corrida, você tira 95% dos pilotos que poderiam estar lá. Entendeu? Antigamente não era assim. Antigamente dava para ir. Você não precisava ser milionário, lógico. Não é um esporte de gente pobre, não é. Isso, nunca foi. Nunca foi, entendeu? Você precisa ter equipamento custa. Né? E não adianta você ter só um kart, só um motor. Motor de kart, você olha feio para ele e quebra. Não pode olhar feio para o motor de kart, ele quebra. Então você tem que ter 2, 3 karts no mínimo, tem que ter 6, 7 motores, tem que ter mecânico bom, tem que ter um caminhão, tem que ter um certo dinheiro. Mas é um certo dinheiro que a classe média alta conseguia ter há 30 anos atrás. Hoje, a classe média alta nem tenta, porque não tem dinheiro. É impossível. Né? A classe A também não, virou coisa de milionário mesmo. Não é cara rico. Cara, não sei o que é considerado um cara rico, entendeu? Mas não é rico. Rico não é mais, passou disso. Tem que ser muito rico. Tem que ser aqueles caras que o pai tem empresa, que fatura
milhões de dólares por mês, essas coisas, entendeu? Aí tem muito pouco. Aí você não tira a qualidade de pouca quantidade. Uhum. Esse que é o problema. E a confederação não faz nada. Faz nada, exatamente. Faz nada, entendeu? Basta ver o que faz, por exemplo, a Federação de Motociclismo da Espanha, que só tem piloto espanhol na MotoGP. Teve um ano que o Felipe Massa apadrinhou, né, uma categoria, chamava Fórmula Futuro. Uns 2 anos. Que era isso, parceria com a Fiat. O Felipe Massa não tem obrigação nenhuma de financiar uma categoria, mas ele foi lá, apoiou, botou a cara e tal. Foi. Esse negócio durou, sei lá, acho que não durou 2 anos. E os pais vão lá quebrar o pau. Hein? Sabe por quê, Bruno? Os pais vão lá quebrar o pau. Porque o filho dele não ganhou. Morreu. O Felipe Massa, que o chassi do carro do filho dele estava ruim, não era igual ao do outro. Eu fui ver uma corrida dessas uma vez. Tinha 9 carros na pista. Então. Como que sobrevive com 9 carros? Não sobrevive, entendeu? Precisava ter 30. Precisava ter 30. E precisava o pessoal confiar que os carros são iguais, os motores são iguais, entendeu? Não confia, o filho dele perdeu, não é porque o filho dele é pior, é porque o carro do filho dele é pior, entendeu? Essa discussão não dá 1 loucos, essa discussão dá 5 loucos. 5 loucos, os caras acham. Todos os pais acham que o filho é o Ayrton Senna, e reencarnado. É complicado. Mas alguns são só o Stroll. Se fosse o grande ídolo, mas nem isso. Quase, vocês viram? Vocês viram só como ele quase caiu? O Schlesser Schmidt quer saber sobre a troca de motores. Se a gente acha que o Max vai se classificar mal, se a Red Bull vai trocar o motor e se a Mercedes vai acompanhar. Quem quer saber isso? Schlesser Schmidt. Eu não estou vendo essas perguntas, meu. Você tem que... nós temos que abrir a asa móvel, porque está começando a ficar apertado aqui, ó. Olha, depois do Kenny Powers, para mim vem o Felipe Pereira. Depois vem volta para baixo. O Kenny Powers, depois tem o William Alves, Schlesser Schmidt, Daniel Oliveira, e depois tem o Kenny Powers de novo. É que esse Kenny Powers fez 2 perguntas igual, por isso que deu pau aí na sua lista aí. Mas responde a pergunta do Schlesser Schmidt. Você acha que vai trocar de motor ou não, o Max? Eles vão esperar. Eu acho que eles vão esperar a classificação. Se o Max classificar mal, eles trocam o motor. Se o Max classificar bem, acho que eles não trocam. E se tiver certeza que vai chover, eles trocam o motor. Se a gente tinha falado isso na terça-feira, né? Exatamente. O Daniel Oliveira, o que a gente achou da declaração desastrosa do Sainz com relação ao Barrichello? Eu sabia que ia pintar essa pergunta, sabia que ia pintar. E aí, Adalto, o que você achou da declaração do Sainz completamente fora de contexto? Olha, totalmente fora de contexto. O que aconteceu foi assim, o repórter, nós colocamos isso. Nós não colocamos uma pergunta, mas evidentemente que está subentendido que ele respondeu uma pergunta. O repórter perguntou se ele ficaria satisfeito em ser como o Barrichello era, que era o segundo do Schumacher, bom acertador de carro, bom segundo piloto, ganhava corrida, tudo, mas o campeão mesmo era o Schumacher. Se ele ficaria satisfeito em fazer esse papel para o Leclerc. Ele falou que não. Óbvio que não. Que não. Olha só, vamos lá. Vamos fazer aqui. O Fábio pôs isso no Twitter, eu concordo totalmente também. Vamos fazer essa divisão. O Barrichello é um cara sensacional, foi um puta piloto de Fórmula 1, melhor piloto de Fórmula 1 da era pós-Senna, espetacular. Mas ele foi o escudeiro do Schumacher. Desculpa quem é fã do Barrichello, mas ele foi. Mas porque o contrato tinha isso. Mas porque... Ele foi o escudeiro do Schumacher. Ele foi. E nunca chegou próximo do Schumacher. O que tinha de contrato, se ele acertava o cara, nós nunca vamos saber exatamente o que acontecia. O fato é, na hora que pegava a tabela de tempos lá na pista, ele era mais lento que o Schumacher. Ponto final. O Sainz não quer ser assim com o Leclerc. É óbvio. Qualquer um ia responder isso. Então, assim, ele não está ofendendo, sabe?
tem que ver como foi o contexto da pergunta, como foi feita a pergunta, como foi dada a resposta. Eu duvido. Ele até deu uma declaração, acho que hoje, né? Esclarecendo, falando que tem o maior respeito pelo Barrichello, que não foi bem assim. Nem precisava. É que a imprensa brasileira também fica fazendo uma onda danada, entendeu? É muito engraçado a imprensa brasileira, porque são os primeiros a ficar tirando sarro do Barrichello. Aí na hora que o cara fala um negócio lá, aí eles querem, olha, estão ofendendo o Barrichello. Pelo amor de Deus. Né? A imprensa brasileira tem complexo de vira-lata. Adora ficar fazendo gracinha com o Barrichello. Adora botar memezinho do Barrichello atrasado. Maior falta de respeito com o Barrichello. Maior falta de respeito. Aí o cara vai e responde uma pergunta, eles colocam fora de contexto e ainda, olha só, está desrespeitando o Barrichello. Todos os pilotos que andaram com o Schumacher, a partir do primeiro título dele, foram os segundo pilotos dele. Foram vários, não foi só o Rubinho. Antes também, o Patrese andou atrás, o Brandon andou atrás. Isso. Vê se esses caras são esculachados no país deles, não são? Não são. A gente é que esculacha aqui. Eu estou me colocando, eu não esculacho, mas estou falando a gente porque eu faço parte do contexto, né? Mas eu considero o Rubinho, como falou o Bruno, depois do Senna, ele foi o melhor piloto de Fórmula 1 do Brasil. Tranquilo, eu vou falar tranquilo, assim, vice-campeão mundial, com uma distância considerável para o segundo, que eu diria que é o Felipe Massa. Assim, ele é melhor que o Felipe Massa num nível mais, assim, bem alto, assim, bem alto. Inclusive vice-campeão mundial. 11 vitórias, né? Sabe o próximo que tem menos vitórias que ele? Emerson Fittipaldi, 14. O Emerson foi bicampeão mundial com 14 vitórias. Se eu não me engano. O importante... Foram 14 poles. Eu não sei se foram 14 vitórias ou 14... Eu acho que é 14 vitórias. E o Piquet 21, uma coisa assim. Bicampeão mundial. O Piquet tem 20 quantas vitórias? 21, eu acho. 21. Tricampeão mundial. Entendeu? Então o Rubinho não foi campeão mundial por uma circunstância. Porque do lado dele era o Schumacher, que era um avião considerado pela maioria um dos maiores pilotos da história. Maiores não. O maior ele é junto com o Hamilton. O melhor agora. Considerado por muitos como um dos melhores pilotos da história. Tinha um contrato de primeiro piloto. Entendeu? Então é óbvio que o Rubinho ia perder. E vou te falar, qualquer piloto no grid ali... O Sainz fala que não vai fazer isso pro Leclerc, porque o Leclerc ainda não é campeão. Não, mas é porque eu não acho nem que foi isso. Eu acho que você ficaria satisfeito? Não. Agora, vai fazer se for necessário? Se for necessário, vai fazer. Lógico que vai fazer. Não gostaria. Quem é que vai pagar 10 milhões de dólares para você e vai falar para você, o outro tá com mais chance, você vai ter que tirar o pé pro cara para ele ganhar a corrida. Você não vai tirar? Você vai jogar 10 milhões de dólares pela janela? Quem fala que vai jogar 10 milhões de dólares pela janela, é porque nem se imagina nessa situação. Nem se imagina nessa situação, entendeu? Porque tem que internar com camisa de força um cara que fala que não vai fazer isso. Tem que internar. E outra coisa, que a gente já falou aqui várias vezes, o próprio Leclerc é um exemplo disso, contrato não segura piloto. Né? Então, se for mais rápido, pode botar lá, o contrato é proibido ultrapassar, se for mais rápido, não tem jeito, em 3, 4 corridas ele vira o jogo. O Álvares, vocês sabem como faz para participar da Fórmula 1 como fiscal de pista em Interlagos? Se existe alguma função que um mero mortal consegue ser contratado? Boa pergunta. Boa pergunta. Se eu tivesse... Eu não cheguei aí. Eu não tinha lido antes as perguntas. Existe um processo, sim. Só que aqueles processos, né, brasileiros, né? Você precisa conhecer alguém que conhece alguém. Vai fazer um cursinho lá e acaba conseguindo ser fiscal de pista. Você precisa conhecer alguém, Álvares. É isso. É isso aí. RBMVF1. BMVF1. Pergunta: vi notícias que a Mercedes está tendo diversos problemas com a sua UP. Poderia nos informar que tipo de problemas são esses? Não sei, tem algum problema com a UP da Mercedes? Está tendo um pouco de vazamento, né?
Está tendo vazamento na UP. Quando ela esquenta, dá um vazamentozinho. A gente não consegue saber ainda se é um vazamento que vem só vazamento hidráulico ou não. Então, se for um vazamento hidráulico, pode nem ser da UP, pode ser das mangueiras lá, né? Aquele monte de conexão. Se você olhar o motor de Fórmula 1 de perto, né, montada no carro, você fala, meu Deus, como é que cabe isso aí, tudo aí? É uma coisa impressionante. Então, o problema está sendo esse, está sendo vazamento. Já trocou todas, só falta do Hamilton para trocar. Alguns pilotos conseguiram trocar para a OP anterior, outros não, tiveram que colocar a OP nova, como Bottas, e o Hamilton vai ter que trocar dele daqui, no máximo em 3 corridas ele vai ter que trocar dele. A informação que eu tenho é essa. Muito bem. Fernando Paixão, ele quer saber, Adalto, que no último Loucos você afirmou com 100% de certeza que trocaria motores para pagar punições em caso de chuva para domingo. Ele reafirmou de novo aqui na pergunta anterior. Sobrou nem 0,1. Não sobrou nem 0,01% de temor que, largando de trás, o piloto que fizer isso possa se envolver em um acidente? Pode, Fernando, mas no seco também, entendeu? E no seco, ultrapassar, por incrível que pareça, é mais difícil que no molhado. Só fica mais difícil, a situação só fica mais difícil quando para de chover e forma um trilho seco na pista. Os pilotos já trocaram pneu, né? E já estão com o pneu para seco e só tem aquele trilho. Se sair daquele trilho com o pneu slick, o cara perde o carro. É a única situação que é mais difícil de ultrapassar que uma pista seca. Na pista molhada é mais fácil. Você tem vários traçados, Então, eu acho que eu, como eu te falei, né? Como eu tinha falado em outro Loucos, eu trocaria se chovesse. Lógico, sempre tem um risco, mas esse risco corre também no seco. E no seco, se o Verstappen conseguir fazer 10 ultrapassagens, no molhado ele consegue fazer 15, 16, na minha opinião. Muito bem. Se tiver molhado, Verstappen largar de último e continuar molhado a corrida inteira, vai ter safety car. Se não tiver bandeira vermelha, vamos dizer que não tem a bandeira vermelha, vai ter safety car, vai ter virtual safety car, vai juntando. Então, mesmo que o primeiro abra um monte no começo, o safety car traz junto. Então, o Verstappen, cada vez que tiver um safety car, ele vai ficar mais perto do primeiro. Eu quase aposto que se ele largar em último numa corrida totalmente molhada, ele chega pelo menos em terceiro. E está super no lucro, né? Se isso acontecer. Super no lucro. O Francisco Werther faz uma pergunta, tratado científico enorme. Não vou ler tudo, porque é muito grande, mas o que ele está dizendo, em resumo, é que ele discorda da nossa opinião sobre o acidente em Monza. Ele acha que a conduta do Verstappen é perigoso. Quer saber se, da nossa opinião, não é deslealdade e perigoso essa filosofia de forçar o outro a tirar o pé quando existe espaço para ambos fazerem a curva. Porque eu, assim como os outros, quero ver disputas e não corridas de bate-bate. Francisco, é uma coisa conceitual isso daí, entendeu? A gente vai dar a mesma resposta. Francisco Éder, eu quero que você dê a sua resposta aqui para mim, a pergunta que eu vou te fazer. O que é uma disputa limpa, na sua opinião? Né? Porque, de repente, uma disputa limpa para ele pode ser uma ultrapassagem com o DRS. É uma disputa limpa, né? Uma disputa limpa primeiro, os caras têm que estar dentro do regulamento, né? Não pode ferir o regulamento, o que não aconteceu no caso do Verstappen e do Hamilton. Os dois estavam dentro da pista, tanto em Silverstone quanto em Monza. E ninguém pode jogar o carro em cima do outro propositadamente quando eles já estão lado a lado. Quando um carro está ainda totalmente na frente do outro, você pode colocar o seu carro na frente do seu adversário para tirar a pista dele. Aí você coloca o seu carro na frente. Então, aqui, ó, você está aqui, né? A curva é para lá.
Você põe o carro na frente do seu adversário, isso é totalmente limpo, né? Porque o seu adversário, se ele continuar, ele vai bater na sua traseira, ou ele tem que te dar um X. Só que você tem que fazer isso numa hora que não dê mais tempo de ele fazer o X, né? Então, o que faltou para o Hamilton foi isso. Ele tinha que ter colocado o carro na frente do Verstappen. O Verstappen ia ficar sem pista para fazer do lado dele e não ia acontecer o acidente. Se acontecesse, ia ser culpa do Verstappen, ia ser uma vigarice do Verstappen. Para a gente não ficar repetitivo aqui, na edição do Loucos de depois da corrida do Monza, tanto o Adalto quanto o Fábio explicaram perfeitamente, eles resumiram o que aconteceu no acidente. O Adalto, inclusive, com imagens. Convido a quem não viu que veja, e se viu e discorda, aí não tem o que falar mais, né? É do jogo, não concorda. É do jogo, quer ver disputa que não é assim? Tudo bem, tem outras possibilidades de automobilismo, tem corrida de autorama, também deve ser legal de assistir, né? Muito bem. O rato do indoor. A demora da Red Bull por trocar o motor do Verstappen não seria porque a Honda está tentando imitar a Mercedes com aquele truque do resfriamento do intercooler? Se é que ainda pode ser mexido nessa área por causa do congelamento dos motores. Não pode, teria que mudar coisas no motor, não dá para fazer isso que a Mercedes faz, tenta fazer, faz às vezes não dá certo, não dá para fazer. É porque realmente o motor do Verstappen não tá demorando para ser trocado. O motor do Verstappen tem poucas corridas. Para contar no dedo de uma mão. Tem a Hungria, não teve Bélgica, Holanda e Monza, é isso? Teve mais alguma corrida? Não, é isso aí. Tem 3 corridas, Rato. Então não está demorando, entendeu? E só tem 3 corridas no motor. E provavelmente, se eles trocarem nessa, eles vão guardar esse motor numa caixinha para voltar para ele depois. Para voltar com ele. Muito bem. O Saulo Dantas quer saber quem é o grande favorito para a corrida no domingo, Adalto. Saulo, se o Verstappen pagar a punição, o grande favorito é o Hamilton. Se o Verstappen não pagar a punição, o favorito talvez ainda seja o Hamilton, né? Mas aí o favoritismo dele diminui demais, muito. E se chover, o meu favorito é o Hamilton também. Então, o favorito é o Hamilton. É isso aí. Agora, não é o favoritismo daqueles, já ganhou. Nossa, como é favorito. Não é assim também. Não é assim. Não vai ser favorito. Ponto. Gostei. Gradações de favoritismo, né? Exatamente. Favorito, favoritaço, puta favorito. Muito bem. Budiene Fonteles, minha pergunta é para o Adalto. Alguma vez o Dude ou o Mate subiu no pódio da Fórmula 1 para receber o troféu? Eu já falei isso aqui, eu já falei isso para vocês. Vocês ficam tentando fazer pegadinha com o Adalto para tentar descobrir quem é o Dude ou o Mate, um dia ele cai e revela, sem querer. Beleza, vai acontecer, vocês vão descobrir, parabéns para vocês. Nunca mais vai ter entrevista exclusiva. Nunca mais. Eu, se fosse vocês, parava com isso. Nunca mais. Nunca mais vai ter. É isso aí. Muito bem. José Antônio Vieira. Adalto, qual é a marca dos motores dos carros da Fórmula 2? Marca dos motores? Mechatrone, da Renault. Mas é da Renault, né? É da Renault. O nome é Mechatrone, mas é da Renault. São monomarca, quem faz o chassi é a Dallara. São todos chassi da Lara, asa, tudo da Lara. E o motor é Mechatrone da Renault. É uma categoria monomarca, é muito legal a categoria, inclusive. É muito legal ver as corridas, principalmente a corrida com o grid invertido. Muito bem. O Ranner Patrick, última pergunta. Pode trocar o motor para classificação e depois trocar novamente para a corrida e pagar penalização apenas em um GP? Trocar o motor para classificação e depois trocar novamente para a corrida. Não, né? Não. Se você trocar para a classificação, você já vai pagar a punição na corrida. Na corrida. A classificação, a penalização não é paga no treino, é paga na corrida. Na corrida. Muito bem, pessoal. Chegando ao final aqui do Loucos para Automobilismo, vamos à indicação dela, a corrida clássica. Isso, hoje sem spoiler. A corrida clássica de hoje é uma corrida que, se eu fosse usar uma palavra para defini-la, Adalto, eu usaria a palavra deliciosa. É mesmo? É uma corrida
deliciosa. Eu já assisti essa corrida, acho que 30 vezes. Pelo menos, umas 30. É uma corrida deliciosa. É uma corrida que tem todos os elementos de uma corrida maravilhosa. Eu não vou dar spoiler, porque eu fui orientado a não dar spoiler. Mas é todo mundo que já teve, sei lá, já assistiu um jornal na vida, já viu pelo menos o final dessa corrida, a última volta, o pódio, já assistiu. Tudo nessa corrida é legal. Tudo é legal, que é o Grande Prêmio da Alemanha de 2000. Essa corrida é Hockenheim antigo, pilotos favoritos com carros favoritos ficando na primeira volta, pilotos com carros favoritos largando lá de trás e vindo, passando todo mundo no meio daquelas retas, naquela floresta. É muito bom. Correndo sem asa, corrida espetacular. Chuva para chuva, confusão danada. Olha, essa corrida é espetacular. E mais, é o exemplo de uma corrida em que porque hoje a gente vê os caras lá pilotando e o engenheiro fala, faz isso, faz aquilo, o cara fica só mudando um botãozinho lá no painel e tal. Essa é uma corrida que tem um exemplo perfeito de como o piloto pode fazer a diferença. É mesmo. Não é? É mesmo. O piloto pode chegar e bater no peito e falar, eu vou ganhar essa corrida assim, desse jeito, e ninguém me tira. É isso mesmo. É sensacional. Então, vale a pena ver. Eu também já vi várias vezes. Vou ver de novo agora. Já faz uns 2 anos que eu não vejo. Vou ver de novo porque vale a pena. Aliás, deixa eu falar aqui. Acho que eu até pulei isso aqui. Foi sem querer. O Daniel, aliás, deixa eu ver. Acho que eu pulei umas perguntas, rapaz. Pulou? Acho que eu pulei aqui. Porque esse negócio desse Kenny Powers bagunçou todo o coreto aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu pulei pergunta porque o Kenny Powers fez 2 perguntas, e aí com esse negócio de sobe e desce, sobe, ele colocou a pergunta dele 3 vezes. Olha que confusão que ele arranjou. É porque agora que eu vi isso, porque eu vi que teve uma pessoa que comentou sobre a corrida clássica e eu acabei pulando esse comentário. Que foi o Daniel Hartmann, que foi quem deu a sugestão. Ele está comentando aqui sobre a corrida clássica da semana passada. Vamos fazer rapidinho aqui as perguntas que eu pulei. O Kenny Powers, a próxima vez que o senhor aparecer aqui e fizer 3 perguntas, eu não vou ler nenhuma. O Felipe Pereira está perguntando que trabalho vem fazendo Verstappen e o Hamilton. Um por estar disputando o título de verdade pela primeira vez esse ano e mantendo uma calma extrema sem sentir a pressão, e o outro só por estar só a 5 pontos, não tendo o melhor carro. Dada a introdução, porque muita gente só enxerga polêmica ao invés de instigar a história sendo escrita. É o que nós comentamos aqui, né? Exatamente. É isso aí. Tem gente que só quer ver polêmica, né? E assistir corridas com ultrapassagens limpas. Para esses, eu sugiro outros tipos de corrida. Arrancada. Arrancada é legal, tem gente que gosta de arrancada, parece ser bacana. Inclusive, esse último parágrafo dele aí, muito bom, concordo totalmente com o que ele falou aí, só esqueceu do ídolo, o Felipe, que é quase imperdoável. Realmente o grid é muito bom. Muito bom. O grid talvez uma das melhores gerações. Quer dizer, uma das melhores gerações, talvez a melhor, né? Talvez a melhor geração, apesar. Olha, o grid é espetacular, o grid da Fórmula 1. O Mário Sérgio, de quem foi a ideia de falar para o Mazepin para ressuscitar um assunto morto, uma mentira, dizendo que não era ele na filmagem? Ele não falou isso. Eu não vi isso. Não, ele falou que não tocou naquela mulher. Eu acho que ele disse isso. Eu não lembro agora de cabeça. Mas eu acho que ele falou que não tocou na mulher. Não falou que não era ele na filmagem. Agora, eu não sei. Aquilo ali é uma coisa que é tão... Mário, aquilo ali é tão ridículo, né? Que é pequeno, né? É uma coisa tão pequena, né? Que eu não sei se vale a pena a gente ficar falando. Né? O Mazepin já deu mostras, fora isso, vamos esquecer esse vídeo. Ele deu mostras de que o cara chama o Verstappen de mimado, quem é mimado é o Mazepin. Desrespeitoso, mimado, não vai durar na Fórmula 1, porque o pai dele vai ficar lá pagando não sei quantos milhões por ano para ele não fazer nada. Eu acho que no final do ano que vem acaba a carreira dele na Fórmula 1. A minha opinião é essa.
É isso aí. Danilo Moreira, pensando no desempenho apresentado até o momento, quem teria potencial para andar na frente do companheiro em 2022? Russell ou Hamilton? Quem vai andar na frente, né? Russell ou Hamilton? Ah, difícil. Eu acho que o Hamilton, porque o carro do ano que vem é um carro diferente. Eu acho que o Hamilton tem um poder de adaptação muito grande. Eu acho que é o Hamilton. Muito bem. O Lucas Bonino perguntia mãe de Ná, quais serão as 3 melhores equipes em 2022? Por quê? Eu tô para falar que vai ser a Mercedes, a Red Bull, sem ordem. Mercedes, Red Bull e McLaren. Muito bem. E agora sim a última do Rafael Iabe. Vocês acreditam que o Max vai manter até o final do campeonato o mesmo ímpeto que ele demonstrou até agora? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. O Verstappen é o primeiro título dele que ele está disputando. É uma chance que ele não pode perder. Ele tem um carro que é um pouco melhor. Ele tem mais pistas que favorecem. Mais pistas favorecem o Verstappen do que o Hamilton. Uma ou outra favorece ainda uma disputa mais acirrada, até um pouquinho o Hamilton, como essa próxima. Mas ele tem mais pistas que favorecem o carro dele. Ele vai com a faca nos dentes até o final. Se ele não for, eu vou ficar muito decepcionado, inclusive. Né? Inclusive tem que ir, porque senão não vai ganhar o Senão campeonato, não ganha o né? campeonato. Para ganhar o campeonato, o Hamilton tem que ir com a faca nos dentes, Tem que né? ir com a faca nos dentes. Tem gente que não gosta, né? Tem É. gente que prefere ultrapassagens limpas, né? Então, é isso aí. Muito bem. Finalizando, então, Loucos para o Automobilismo. Voltando aqui da indicação da corrida clássica, então, GP da Alemanha de 2000, tem no F1 TV, e eu vou colocar, assim como eu fiz da outra vez, vou colocar o link para a corrida com a narração em português. Não é a qualidade muito boa, mas quem quiser, né? Quem preferir pode assistir. A boa notícia é que o vídeo que eu achei dessa está com a qualidade um pouquinho melhor do que a da semana passada. Então, fica aí a dica para quem quiser se divertir esse final de semana. Valeu, essa corrida do Bruno. Eu também, se eu fosse dar uma dica, eu ia dar essa também. Essa corrida mora aqui, ó. Essa corrida mora aqui, é espetacular. Comentem, hein? Só o Daniel Hartmann que deu a sugestão, que comentou aqui. Eu quero mais comentários. Vamos fomentar esse quadro. Vamos comentar. Muito bem, não se esqueçam do nosso joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal. Amanhã o Adalto já vai estar aqui dando expediente, comentando aí o GP da Rússia. E a gente volta na próxima terça com a edição 159 para comentar sobre o resultado da corrida. E esse final de semana tem a decisão da Fórmula Indy também, imperdível em Long Beach. Não percam. Imperdível. Muito bem, vamos lá. Então a gente volta na próxima semana com mais Loucos para o Automobilismo. Um abraço e até lá.